Se Satoru Gojo é tão forte assim, então por que ele só perde? Essa foi a pergunta que eu me fiz quando comecei a analisar o personagem mais contraditório e talvez o mais fracassado de todo Jujutsu Kaisen. E antes que você ache que essa análise é superficial, já te aviso, ela não é. A verdade é que o feiticeiro mais honrado é um exemplo de força e poder na sociedade Jujutsu. Porém, quanto mais forte ele fica, mais preso ele está ao seu senso de responsabilidade distorcido. É isso aí, Satoru Gojo é um exemplo claro de que a liberdade é sacrificada pelo dever. É tipo como se você quisesse zerar um jogo ou maratonar uma série o dia todo, mas não pudesse, porque você precisa trabalhar para pagar as suas contas. Senão, cortam a sua luz e te mandam embora. Só que no caso dele, tá mais precisa exorcizar um número incontável de maldições, senão toda a população do Japão vai morrer. Mas é aí que tudo fica meio confuso. Ele não é exatamente um herói. A realidade é que muitas das tragédias que aconteceram foram culpa dele, e essa será a base da nossa análise. Afinal, Satoru Gojo é um contraste direto entre liberdade e responsabilidade. Então nesse vídeo a gente vai entender qual é a maior fraqueza do Satoru Gojo, por que ele se sente responsável pela população do Japão e como ele se transformou no maior fracassado de Jujutsu Kaisen. Mas pra gente entender isso, primeiro tem que relembrar a sua origem. Satoru Gojo nasceu com dois poderes extremamente apelões. O ilimitado, que permite manipular o espaço ao seu redor, e os 6 olhos, que é uma representação clara e direta do olho que tudo vê do próprio Buda. Porém, o foco aqui não são suas habilidades e poderes. Mas claro, se você quiser uma explicação profunda de como funcionam todas essas habilidades, temos um vídeo absurdamente completo aqui. E eu vou deixar na descrição, mas assiste só quando esse acabar, tá? A real é que ele realmente é forte, e ponto final. Mas o que vamos analisar aqui é como essa quantidade gigantesca de poder afetou a sua autoimagem. Ou melhor dizendo, o jeito que ele se enxerga. Se liga nessa. O cara já nasceu mais forte do que qualquer um, e também pode enxergar mais coisas do que qualquer um. E se isso não bastasse, ele ainda é bonito, influente e rico. Isso faz com que, mesmo que inconscientemente, ele se julgue superior às outras pessoas. Afinal, não existe nada no mundo que aquele cara não consiga fazer. Eu não tô falando que isso é uma regra, mas no caso dele isso realmente aconteceu. Essa superioridade pode ser vista em vários momentos, onde ele simplesmente faz o que quer fazer, tudo da sua maneira, já que ele sabia que ninguém podia impedir. E isso fica claro demais em 3 momentos. O primeiro foi quando Geto e Satoru foram escolhidos para escoltar a Riko, até a assimilação com Tengen. Lá os dois decidem deixar a escolha para ela, de como ela queria viver. E se caso a grande cúpula Jujutsu discordasse com a sua decisão, ele iria proteger ela na base da força. O segundo foi quando Satoru é convocado para conter o Yuta, e o seu espírito amaldiçoado rancoroso. Ele foi chamado lá para executá-lo, porém ele decidiu recrutá-lo. E o terceiro foi com o Yuji Tadori, que foi praticamente a mesma coisa do Yuta. Era para ele ter sido eliminado logo após comer o dedo do Sukuna, mas a gente sabe o que rolou, né? A verdade de Satoru Gojo é que o seu senso de superioridade dava a confiança necessária para ele fazer as coisas do seu jeito, já que não tinha ninguém forte o suficiente para pará-lo. E claro que a sua força também te dava liberdade, pelo menos era o que ele achava. Porém, essa mesma força deu a ele a sua maior fraqueza. Seria fácil demais chegar aqui e falar que o Satoru Gojo foi derrotado por ser arrogante, que o seu senso de superioridade o condenou à derrota. Mas a verdade é muito mais complexa do que isso. A partir do momento que ele se tornou mais poderoso, ganhou um alvo nas costas. Enquanto ele estava ocupado trabalhando que nem um louco, muitos dos seus inimigos estavam criando planos para derrotá-lo. E na boa, essa é uma desvantagem gigantesca, ainda mais no mundo de Jujutsu. Isso aconteceu 2 vezes na história do anime. A primeira vez foi na luta mais violenta de Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo contra Toji Fushiguro. Vamos repassar essa luta rapidinho. Toji foi contratado para eliminar o receptáculo do plasma estelar, Riko Amanai, enquanto Satoru trabalhava como seu guarda-costas pessoal. Então, ali, o Toji viu uma oportunidade de provar o seu valor enfrentando o mais poderoso de todos os feiticeiros, o ápice do mundo Jujutsu. Só que nesse momento, uma desvantagem para o Satoru Gojo foi criada. Afinal, ele nem sabia quem era o seu inimigo, enquanto Toji sabia exatamente quem ele era. Então o cara foi o rei do preparo e estratégia. Ele utilizou inúmeros capangas para desgastar a energia do Satoru durante 3 dias, e mesmo assim esperou até o último momento, em que o Satoru acreditou ter concluído sua missão, se sentindo seguro e exausto, para só depois baixar a sua guarda.
E você já sabe o que aconteceu. A segunda vez foi contra o Kenjaku em Shibuya, onde ele foi aprisionado pelo reino da prisão só por se distrair. Se ele não se distraísse, ia ser impossível também. Afinal, ele foi surpreendido por ver o corpo do seu melhor amigo sendo controlado por outra pessoa. Naquele momento, Kenjaku já tinha preparado uma estratégia insana com base no seu conhecimento sobre Satoru. Mas aí, onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero te mostrar que sim, Satoru Gojo era um alvo, mas isso não reduz a culpa do seu fracasso. Ele mesmo prioriza sua força acima de tudo. E também coloca a culpa desse seu fracasso na sua arrogância, por confiar que em nenhuma situação ele seria derrotado, confiando cegamente de novo na sua força e colocando a vida de todo mundo em risco. Ele mesmo escolheu se desgastar para poder passear com a Rico, deixando ela curtir os seus últimos dias. Foi bem legal da parte dele? Foi, mas foi imprudente e custou a vida dela. E também se arriscou muito indo até a estação de Shibuya sozinho, para encarar todas as maldições de nível especial e ainda o Kenjaku, de uma só vez. É triste afirmar isso, mas a sua arrogância o colocou em duas armadilhas. É claro que ele preferia agir assim, sozinho, para não arriscar a vida dos seus companheiros, já que ele mesmo já perdeu muito dos seus amigos. Mas o seu excesso de confiança fez com que muitas pessoas morressem. Porém, o impressionante mesmo é a contradição de tudo, já que ele achava ridículo que os mais fortes tenham que proteger os mais fracos. Mas isso tudo mudou, graças a um grande trauma. Pouco antes de receberem a missão para escoltar a Rico, Satoru Gojo e Suguru Geto estavam tendo uma grande discussão. Satoru acreditava que a responsabilidade de proteger os não feiticeiros era injusta. Eles não tinham culpa dos não feiticeiros serem fracos. Enquanto Geto defende que essa é a verdadeira responsabilidade dos feiticeiros Jujutsus, lutar para proteger as pessoas indefesas, que nem ao menos sabem que existem maldições. Mas nenhum dos dois imaginaria que tudo ia mudar graças a uma sequência trágica de acontecimentos. O primeiro acontecimento trágico foi a morte da Rika, logo depois da derrota assustadora que os dois sofreram nas mãos do Toji. Na sequência, o distanciamento entre o Geto e o Satoru, que aconteceu graças à demanda, a um número gigantesco de missões que eles tinham pouco tempo para realizar. E por fim, o último acontecimento trágico dessa sequência é a morte de Haibara, um amigo feiticeiro que era muito jovem. Essa sequência de acontecimentos muda drasticamente o jeito que Suguru Geto e Satoru Gojo enxergam o mundo. Suguru começou a acreditar que todo esse trabalho era inútil, já que a culpa de tudo isso era dos não feiticeiros, ao julgar que eles eram fracos e inferiores. Enquanto Satoru começou a aceitar a responsabilidade do seu poder, algo que o próprio Geto sempre falava para ele antes. Essa foi quase uma inversão de papéis, porque enquanto Suguru Geto se corrompia, matando diversos moradores de um vilarejo, Satoru Gojo se isolava, ficando cada vez mais forte, por saber que a sua força faria diferença para a segurança de várias vidas. Duas transformações que foram finalizadas no momento em que eles se posicionaram no tabuleiro, em lados opostos. E por mais curioso que essa mudança pareça, o fato de decidir carregar essa responsabilidade é simples. Só ele tinha a força necessária para salvar todos. Pelo menos era isso que ele acreditava. Mas o mais pesado mesmo ainda estava por vir, porque o maior fracasso do Gojo não foi ser derrotado em uma luta. Antes de começar a explorar o maior fracasso do Gojo, primeiro temos que nos perguntar uma coisa. Satoru Gojo é realmente um herói? No combate ele era implacável, e ao mesmo tempo que era cruel com seus inimigos, se divertia muito. Mas esse seu lado sombrio não era mostrado só contra maldições. Afinal, ele é extremamente violento contra seus inimigos humanos também, os chamados mestres de maldições. Ele chegou a dilacerar 2 braços e 2 pernas de um deles, e só não matou porque tinha que interrogá-lo. A sua agressividade vai muito além das lutas. Graças à sua arrogância, ele ameaça constantemente e diretamente a hierarquia da sociedade Jujutsu e seu alto escalão, por julgar seus métodos cruéis e covardes. O que é até uma ironia, já que suas atitudes em combate são extremamente pesadas, mostrando que ele tem um prazer imenso em aniquilar o inimigo com seu poder. Mas, por mais que ele não concorde, ele até respeita a hierarquia, talvez com um último senso de pertencimento à sociedade, que eu particularmente concordo, que é covarde ultrapassada. Mas agora que a gente entendeu tudo o que é necessário para analisar uma sequência brutal de fracassos do Satoru Gojo, vamos conferir os detalhes. O seu primeiro grande fracasso foi sim contra o Toji, que derrotou não só ele, como também o seu amigo Geto e na sequência matou a sua amiga Rico Amanai. Mas esse fracasso vai mais além, graças a essa falha que ocorreu ao fato dele ter arriscado tudo contra o Toji e perdido, que o Geto ficou traumatizado, se tornando consequentemente um vilão, e sendo morto, mas só depois de matar muitas pessoas. E tudo isso serviu
perfeitamente porque o Kenjaku conseguisse utilizar o corpo do Geto, o corpo que deu uma vantagem avassaladora contra todos os seus inimigos, graças ao seu incrível poder e também ao fator surpresa, que foi utilizado contra o Gojo, fazendo com que ele se distraia durante o tempo necessário para ser aprisionado. Toda essa junção de fatos foi uma bola de neve que se transformou no seu segundo grande fracasso, fazendo com que muitas pessoas morram em Shibuya por sua causa. Seu terceiro grande fracasso foi ao voltar do reino da prisão. Logo depois de conseguir sua liberdade, ele elimina todo o escalão da sociedade Jujutsu com as suas próprias mãos. Foi uma vingança às ordens cruéis que eles tinham dado. Mas presta atenção nesse detalhe. O fato dele decidir eliminar todos como juiz e carrasco também o afasta de um papel íntegro, já que ele priorizou seu instinto ao invés das regras da sociedade. E eu julgo como um fracasso porque ali ele se perdeu. E o seu quarto e grande fracasso foi ser derrotado pelo Sukuna na luta mais importante da sua vida. Mas na boa, sua vida e morte foram dedicadas aos seus alunos. E mesmo cometendo inúmeros erros, todos eles tiveram uma boa intenção. Então no fim, pra mim, Satoru Gojo é sim um verdadeiro herói, mesmo sendo um personagem disposto a sujar as suas mãos. Agora, se você quiser entender por que a solidão é a verdadeira maldição de Jujutsu Kaisen e como isso se relaciona com a história de Yu Tokotsu, clica nesse vídeo aqui. E agora o mais importante, toda a honra e glória a Deus. E também um salve para os nossos dois membros, Jennifer Siqueira e Arthur Correia. E você pode se tornar membro com só 5 conto, hein? E se curtiu, se inscreva no canal. Super Nerdstar, tchau!